colocar Cristo Jesus em primeiro lugar, principalmente naquilo que diz respeito à missão dele. Todos vocês sabem que Missão Caleb hoje já se tornou febre, hepatite, tudo mais que você quiser. É dengue, né? Pegou em todo lugar. E o Missão Caleb tem dado a oportunidade de muitas igrejas serem revigoradas pela atuação dos Calebs e principalmente por aquilo que tem acontecido graças ao Missão Caleb. Portanto, só quero dizer muito obrigado a você por estar dedicando suas férias para Deus nesse período e quero também parabenizá-lo pela decisão que você tomou. Só você e Deus saberão daquilo que realmente vocês experimentarão nessas férias. E todos nós sabemos que não apenas a igreja para a qual você for, a cidade para onde você for será beneficiada, como a sua própria vida será beneficiada também. E eu espero que quando você voltar para a sua igreja, depois de passar o período do Caleb, você continue inflamando toda a sua igreja. E se tiver gente lá na sua igreja que trouxer algum problema para você, que você vai voltar cheio do fogo do Senhor, você conversa comigo lá que a gente dá um jeito desses caras para ele poder dar a oportunidade para você. Deus te abençoe, parabéns e que haja realmente grande poder no seu trabalho. Amém. Bom dia, gente. Para mim é uma alegria enorme ver esse auditório aqui repleto, não só de jovens que querem viver uma aventura, mas que querem pregar o Evangelho e ver Jesus voltando muito em breve. Nós temos muitas coisas para tratar hoje de manhã. A gente não pode começar sem fazer aqui uma coisa que é extremamente necessária. Chamar aqui à frente a senhora Leide Laura Rodrigues. Vem aqui, por favor. Nossa nova secretária do Ministério Jovem. E acontece, não se via, nós temos aqui um assunto sério a tratar com ela, porque hoje é seu aniversário, Leide, verdade? Os nossos cálculos estão certos, né? Então nós vamos cantar parabéns agora, uma pausa aí para o parabéns, e depois a gente continua. Vamos lá? O pastor Carlos precisa ser mais afinado que eu para cantar, mas se eu puxo, você segue, tá bom? Parabéns para você. Nós vamos fazer uma oração aqui de gratidão a Deus por esse aniversário. Chamar o pastor Ração. Não sei se eu vi sentado aqui. Está? Podemos sair de aqui. Saiu? Pastora Dona Irã, então. O senhor que está em pé. Vamos orar para que Deus possa te abençoar. Leite, é um prazer ter você conosco. Tem feito a diferença. Deus abençoe sua casa, sua família e seus planos. Tá bom? Pastor, ora por nós. Nós te agradecemos, meu Pai, de maneira especial neste momento. Tu és Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Tem nos conduzido de maneira especial, oramos com glória. Tu conheces bem os meus anseios, as necessidades, mas sobretudo o desejo que ela tem de te amar, de servir e fazer a tua vontade. Ajuda abençoe a ela, aos seus, e a todos nós também nos Senhor Jesus. Presente, depois cada um trouxe uma animação. Mas eles vão te tá bom? É o que? Pode mandar bala aí. Nós continuamos daqui a pouco. Você já parou para pensar que todos nós somos missionários? É isso mesmo, e alguns simplesmente não se importam com o clássico de Jesus ao conversar sobre tanta coisa. Existem jovens valorosos que escolheram servir a Jesus e para isso eles não medem esforços. De qualquer forma, existem apenas a missão e alcançar pessoas para a salvação. De que lado você está? Que tipo de missionário tem sido? Por que não se une a nós, vire essa camisa e venha fazer parte de um exército diferente? Muita coisa está em jogo. É a salvação de pessoas que poderão um dia morar para sempre no céu ou viverem sem esperanças e morrerem perdidas. A nossa missão como Caleb não é tirar o mendigo das ruas e nem o bêbado do alcoolismo, mas sim mostrar a todos a oportunidade de que existe um Deus que habita em nós. Férias, conforto, timidez não são nada comparados à alegria de trazer pessoas para Jesus. Você que foi Caleb sabe o que eu estou falando. E se você
evangelho do reino. Todo mundo como testemunho em todas as nações, então virá o fim. Amém? Então virá o fim e Jesus voltará em breve para nos buscar. Temos alguns daqueles que participaram do vídeo aqui, né? E em momento especial, Deus possa abençoar cada equipe aqui representada. Nós vamos ter aqui algumas partes para esse treinamento. E a primeira delas é aquilo que é básico, aquilo que é elementar, como funciona uma equipe. Mas antes de apresentar isso, eu quero apresentar a você uma missionária que está conosco, Suivico, pode vir aqui à frente, junto com a Gabi, minha esposa. Deixa eu apresentar para você um pouquinho da vida dela e do porquê que eu a chamei para estar aqui. Eu acho que todos sabem que nós temos uma equipe de missão total, que é quase que um Caleb de um ano inteiro, trabalhando na cidade de Três Lagoas desde abril desse ano. E a Su chegou na quinta-feira passada. Ela veio da Austrália, ela nasceu na verdade em Samoa e vive na Austrália já há algum tempo. E ela veio para se juntar a esse grupo de missionários que temos, que estão lá em Três Lagoas. Duas equipes, uma delas não está aqui porque está acampando com os seus jovens. E a equipe do bairro Amambaí estarão lá junto dela durante esse mês. Eu a convidei para falar sobre 3 coisas rápidas a vocês. Primeira delas, o que motiva uma jovem sair da Austrália, vir para o Brasil, passar 6 meses em Três Lagoas? O que passou pela cabeça dela ao tomar essa decisão? Eu vou repetir as perguntas depois para que ela responda uma por vez. Segunda pergunta, qual a expectativa que ela tem para isso? Quais são os sonhos que a motivam? E por último, um recadinho que ela vai dar a você como jovem. Penso que esses 2 microfones, Marcos, estão funcionando? Então, vamos usar esses 2, gatinha. Pode pegar para você e para ela. Quero começar com a primeira pergunta. Isso, acho que um microfone vai ser suficiente apenas para a tradução. Primeira pergunta, Sui. Eu vou perguntar em português porque eles não sabem inglês, tá bom? Aí depois ela traduz para você. Brincadeira, porque eu não sei também. O que te motivou como uma jovem sair da Austrália para vir ao Brasil como missionário e passar 6 meses aqui? What has motivated me? Okay. My motivation actually started a long time ago. A minha motivação iniciou já há muitos anos atrás. From previous Bible work experience. Com alguns trabalhos anteriores como estudo bíblicos. But what made me come here to Brazil is I've always wanted to visit Brazil. Mas o que fez ela querer vir para o Brasil é que ela sempre teve vontade de visitar o Brasil, de conhecer o Brasil. And besides coming to see another culture and everything else, it was also the duties of teaching and giving Bible work. E além também de conhecer, de visitar, também foi o dever de ensinar. Ela vai ensinar inglês também e de dar alguns estudos bíblicos se possível. Muito bem. Qual a sua expectativa? A gente tem um grupo de jovens que estão numa tremenda expectativa sobre 15 dias em que eles farão o que você fará em um mês. Para você, o que você espera encontrar? Quais são os seus sonhos lá em Três Lagoas? My expectations, at the moment, I have no expectations. Então, no momento, na verdade, ela não tem nenhuma expectativa. Because every time I have expectations, it never is that. Porque toda vez que ela coloca uma expectativa nela, nunca acaba tendo exatamente aquela expectativa. Então, ela não coloca mais nenhuma expectativa. The only thing I can tell you is A única coisa que eu posso te dizer é that you will definitely have an experience with God. que você definitivamente vai ter uma experiência com Deus. Para encerrar, uma mensagem, você já deixou uma especial, mas uma curta mensagem de inspiração, de motivação, de sonho para os jovens que estão prestes a sair para essa campanha evangelística. My short message for you would be, Meu pequeno recado para vocês seria: it first starts with curiosity. It starts first with curiosity. primeiro, sempre começa com curiosidade, But eventually your curiosity will turn into a great experience. mas ao longo dos dias que vocês passaram lá, a curiosidade vai se tornar uma grande experiência. I'm actually very inspired to see you, many young people, Ela está, na verdade, muito inspirada e motivada em ver vocês aqui, jovens, tantos jovens aqui, because I was once in your shoes. porque ela uma vez já esteve nos seus sapatos, né, no seu lugar. But my message also would be is to keep going forward. You will have such a good time.
Mas a mensagem que ela quer deixar para vocês é que para vocês não desistirem, para vocês continuarem batalhando, que vocês realmente vão ter momentos excelentes, se não os querem. Your decision to do the Project Caleb is no accident. A sua decisão de estar aqui, de estar na Missão Caleb, não foi nenhum acidente. God has definitely called each and every one of you. Deus com certeza chamou cada um de vocês aqui nessa manhã. It is only up to you to let God show you Depender de vocês, deixar Deus mostrar what it is He needs you to do. o que Ele quer que você aprenda. It's only part of your spiritual journey. É apenas parte da sua caminhada espiritual. Praise God for your leaders who have put this program in place for you. Ela louva a Deus pelos líderes que colocaram à disposição um projeto como esse para vocês. Because back home in Australia we don't have anything like this. Porque na Austrália não existe nada parecido a isso aqui. Inclusive ela quer levar isso para lá. But praise God also for young people who are willing to take up the opportunity. Mas ela também louva a Deus por vocês jovens que aproveitaram essa oportunidade. God will bless you Deus o abençoará. and God will bless your efforts Deus também abençoará os seus esforços and have fun. e se divirtam. Thank you. Obrigada. Quantos acham que a Sui já é uma Caleb assim de coração? Bota sua mão aí. Quantos acham que ela deve sair daqui com uma camiseta e uma mochila de Caleb para representar você onde ela estiver? Leite, traga uma camiseta aqui para a Su. Aqui sua mochila. Ela me disse ontem, eu estive em Costa Rica, pastor, será que vai ter uma mochila dessa para que eu possa usar e levar de recordação? Aqui, Su, presente a você. Muito obrigado porque você se dispôs a nos auxiliar aqui, a levar o Evangelho para tantas pessoas. A Leite vai trazer a sua camiseta. E assim como você desejou que Deus nos usasse, que Ele possa usar você também em Três Lagoas. Obrigada. Muito bem, que Deus possa estar com você. Agora vamos, pode acender essa luz aqui, para que ninguém seja tentado a dormir. Né? Vai que dá alguma coisa errada. Mas nós vamos começar com aquilo que é o básico, o simples. E eu imagino que para grande parte de quem está aqui já foi Caleb, aquilo que eu vou mostrar já é conhecido. Mas é de propósito que nós vamos ver isso, por dois motivos. Em primeiro lugar, pode ser que haja pessoas aqui que nunca tenham sido Calebs. E eu queria conhecê-las. Quem aqui está indo pela primeira vez para uma missão Caleb? Olha só, número significativo. Que bom, tá igual o Santos, né? Só tem garoto. E segundo motivo, várias equipes foram já algumas vezes e de repente acham que ser Caleb é uma coisa e não é tão assim. Eu visitei algumas equipes, poucas no ano passado, tive experiências em outro estado que não esse aqui, e eu já vi coisas muito bonitas acontecendo, mas também já notei algumas falhas que podem ser aprimoradas. Por isso, tanto para quem já foi, como para quem será pela primeira vez, é momento de você alinhar e você refletir e fazer aquilo que é o ideal ou adaptar da maneira correta, tá bom? Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu vou deixar duas pessoas aqui respondam. Parece a pergunta mais simples do mundo, mas está ali. Para você, como você definiria o que é ser um Caleb? O que é ser Caleb? Dois corajosos ou duas corajosas? Ou um corajoso e uma corajosa? Pode ser. Acredito que não tem aqui nenhum Caleb que já viveu. Ah, temos aqui. Foi só desafiar que apareceu uma Caleb. Para você, seu nome, qual é o seu nome? Ana Maria? Maria, ela é sua mãe e você não conhece ela. Que filho, né? É adolescente, não quer dizer que está com a mãe aqui, que veio no carro com ela porque não pode andar de ônibus sozinho, né? Então, vamos relevar essa situação. Muito bem, para você, Maria. Você tem orgulho de ter um filho como ele, não tem? Um Caleb, assim, de primeira. O que é ser um Caleb? Caleb, para mim, foi uma experiência... o ponto que eu tive a oportunidade de ter uma experiência maior com Deus. Então, Caleb, para mim, é algo que você, para conhecer, você tem que experimentar. Então, explicando por palavras é difícil. Mas para quem está aqui hoje e se dispôs a ir, com certeza, quando voltar, todos terão a mesma resposta. Caleb é uma experiência importantíssima e maior com Deus. Muito bem, Caleb, para ela é um momento de ter experiências profundas com Deus. Mais uma definição.
As mulheres estão dominando o mundo e os Calebs também. Olha aqui. Seu nome, Claudinei. Para você, o que é ser um Caleb? Revigorar o método de trabalhar levar as pessoas para Jesus. Então, um método revolucionário para levar pessoas a Jesus. Todas definições muito boas. Eu vou colocar uma terceira ali para você refletir e ver se pode acrescentar o que você pensa. Mas olha lá, Caleb, entre outras coisas, é aquilo que está escrito ali. O que é ser Caleb? É você fazer parte de um grupo de quê? De jovens. E você pode ter mais do que 35 anos, mas ter uma disposição jovem. É um grupo de jovens que faz o quê? Dedica um período integral. De que momento é do seu ano? Das férias. Você é Caleb de férias, para que você tenha tempo integral só para fazer isso. E qual é a sua missão nesse período que você decidiu separar para Deus? Evangelizar que tipo de lugar? Lugares... Não, vocês estão dormindo, gente. Vou parar, vou sentar aqui. Lugares o quê? Por que você, como jovem, foi chamado para lugares desafiadores e não para um lugar assim que outra pessoa poderia ir? Primeiro, porque você tem fibra que nem todo mundo tem. E segundo, porque se eu, como pastor, bater a porta de uma pessoa que é resistente, ela vai pensar o quê? Esse ali deve ser parente daquele bispo lá e quer meu dinheiro, né? Agora, o jovem, o que leva um jovem, no seu único período de descanso, abrir mão da sua televisão, da sua pipoca e da mamãe cozinhando lá, né? Filho da Maria ali. E você sair para falar de Jesus. Existe algum interesse por detrás disso? Por isso você pode ser usado de forma mais poderosa do que talvez eu, numa circunstância desafiadora. Por isso, Caleb não vai onde qualquer um pode ir. Caleb vai para um lugar desafiador, onde a sua presença como jovem abre portas que outros não conseguiriam abrir. Isso é ser um Caleb. O que foge disso é diversão, é entretenimento, não é de fato ser um Caleb com essa camisa azul e branca aí. Agora, quais são os objetivos? Por que você vai para uma equipe de São Caleb? Para quê? Alguns pensam, e esse talvez seja o maior objetivo, mas não é o mais fácil de se conquistar em 15 dias. Levar pessoas ao batismo. Existem outros bons motivos para você ser um Caleb. E ele começa dentro da equipe. Talvez o primeiro ponto, e tão importante quanto os outros, seja aquilo que acontece dentro da equipe. E eu vou ressaltar algumas coisas aqui. Primeira coisa, o que acontece quando você sai para ser um Caleb com você? O que ela diz? Para alguns, o seu momento de maior intimidade com Deus aconteceu numa equipe de missão. Cara, não pode ser assim para sempre. Tem que ser o começo de uma caminhada que não volte atrás. Mas o que você vai viver lá vai mudar a sua vida para sempre. E só de ir e ter um compromisso maior com Deus vale a pena. E quem sabe em casa, na sua igreja, você não tomaria essa decisão aí. Segundo bom motivo para você ser um Caleb, pensando em dentro. Pensando em dentro ficou ótimo, né? Pensando para dentro, né? Desenvolver o quê? Quer ver só? Tem Caleb aqui que nunca falou na frente da igreja. Por quê? Porque é complicado mesmo. Tem pessoas que são desinibidas, tem pessoas que são mais afinadas, tem pessoas que têm mais tempo de igreja e você fica meio retraído, né? Agora, e quando você for para um bairro carente ou para um lugar onde existem talentos que você conhece cristão? Vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Até porque se não for você, não vai ter ninguém. Então é uma experiência para você desenvolver talentos sem passar a vergonha que você às vezes pensa que pode passar na igreja e tendo um ambiente mais acolhedor para isso. Você vai se desenvolver muito. Você vai aprender a falar melhor, você vai aprender a ser mais corajoso e a estar mais disposto a fazer coisas que você hoje não se vê fazendo. Outra coisa boa. Se eu parasse por aqui já tinha valido, né? Ser Caleb não é Vini. Vim do IAC, do NASC para ser Caleb, vale a pena, vale? Né? Terceira coisa que acontece: o seu grupo de jovens da sua igreja vai se unir como uma família. Quem foi sabe.
Você volta com uma saudade daquele grupo. Poxa, né, mas foi tão gostoso passar 15 dias tomando banho no chuveiro só, sem eletricidade nenhuma, dormindo no colchãozinho velho lá no fundo da escola. Mas foi inesquecível. Foi melhor do que passar 15 dias deitado no sofá da sala da minha casa. Mas é assim mesmo. Se tem alguma sociedade jovem aqui que está precisando, assim, sabe, de um gás novo, de uma unidade, de uma ligação mais íntima, Caleb é uma grande oportunidade para que isso aconteça. E por último, formação do quê? De líderes. Eu vejo aqui, e eu não estou falando isso para motivar você de forma barata, mas eu vejo um garoto que foi pregador de uma equipe, um futuro pastor. Você não vê? Você vê uma garota que começou a cantar e percebeu que esse era um dom que Deus entregou a ela, se preparando para cantar em outros lugares e pregar de Jesus em ambientes maiores. Você vê, meu filho? Quem sabe o próximo líder jovem da sua igreja será um dos seus Calebs, porque essa é uma experiência que prepara líderes. Concorda comigo? Só por aí já valeu a pena? Mas aqui nós estamos olhando para onde? Para dentro, para a nossa equipe. Líderes, não se esqueça de investir nos seus Calebs. O primeiro objetivo de tê-los é desenvolvê-los. Mas olhando para fora também tem coisas boas ou não tem? Tem? A primeira delas qual é? Você vai visitar, quem sabe nem todos, mas você vai visitar pessoas que passam um drama terrível na casa delas. E você vai ajudar em coisas básicas. E isso vai fazer diferença para alguém. Mas não é o mais importante. Segunda coisa, você vai promover uma aproximação entre essas pessoas e quem? Da igreja. Quer ver só o que acontece? Eu já vi isso acontecer. Você vai trabalhar num bairro onde ninguém conhece a igreja adventista. Em geral é assim. E aí depois, quando perguntam para essas pessoas qual é a igreja adventista, o que ela vai dizer? Ah, daqueles meninos de azul e branco que vêm aqui na minha casa, então eu conheço. Viu? A igreja adventista vai ter que rosto para essa pessoa? O seu. E vai ser um rosto bonito, vai? Dá um sorrisão aí. Treina o seu rosto bonito para essa pessoa aí, para não esquecer da igreja adventista. É assim? Esse seu sorrisão aí, essa sua disposição, será para ela a imagem, a figura que virá à sua mente quando ela pensar em igreja adventista. E por último, mas não menos importante, salvação do quê? Pessoas. Você será usado por Deus para apresentar a oportunidade de salvação para algumas pessoas. E você é a melhor pessoa para fazer isso. Então veja, pense bem na sua vida, se reconsagre a Deus, porque nessas férias Deus vai apresentar a oportunidade de salvação para alguém através de você. Deixa eu mostrar umas fotos aqui. Essa foi uma equipe que eu participei. São fotos que ilustram os benefícios da equipe de missão Caleb para dentro, para quem está participando. Essa aqui é uma aluna que eu tive, chamada Débora Cardoso. Ela nunca tinha falado em público, tímida, e ela foi para a nossa equipe. E nós tínhamos um momento, veja, líderes, pensem em primeiro lugar nos seus Calebs. Nós tínhamos um momento de consagração a Deus particular antes de começar o dia. E ela saía lá no escuro, né? A gente ficou numa base, numa sede dos escoteiros. Ela saía lá para o fundo para fazer a sua oração. Concorda que isso a aproximou de Deus? Que ela tenha continuado assim. Mas você vai ter experiências como essa daí. Essa aqui foi a Santa Ceia que nós fizemos lá. Eu vou dar essa sugestão. Tem alguns pastores aqui, o pastor Rafael, o pastor Hassani, o pastor Adoniran. Se você está pensando também em crescimento espiritual com seus Calebs, tenha pontos especiais de consagração a Deus na equipe. Parece que foi uma Santa Ceia super chique, não parece? Não foi. Era um CTG. CTG é o Centro de Tradição Gaúcha. É um balcão que não tem nada. E lá nós colocamos algumas mesas, toalhas brancas e velhinhas sobre as mesas. E para mim foi a melhor, a mais marcante, a mais inesquecível Santa Ceia que eu já participei. Antes de começar, cada um contou dos seus dilemas de como foi decidir ser um Caleb. Isso marca ou não marca a sua vida espiritual? Para isso também serve, esse é um dos objetivos de uma equipe de missão Caleb. Aqui foi o final da Santa Ceia, a gente fez um fogo bem do ladinho da mesa ali, muito interessante. Aqui o abraço final, vamos correr.
Muito bem, agora vamos para a parte mais assim, técnica de como organizar o trabalho lá. Quais são as pessoas que compõem a liderança de uma equipe? Então, equipes aqui. Já comecem a identificar quem vai ocupar essas funções, não pela função em si, mas para que o trabalho fique bem organizado. Quem é a pessoa, talvez, chave para que as coisas funcionem? Quem é? Gente, eu vou fazer alguma coisa com vocês aqui. Eu vou mandar ligar, tem um sistema de água aqui que molha todo mundo que está dormindo, tá? Ô Elker, fica com o botãozinho aí, qualquer coisa, se der um pouquinho que você liga, tá? Quem é a pessoa, talvez, que faz uma grande diferença para que as coisas funcionem bem? Cadê os líderes das equipes aqui? Levanta sua mão direita agora. Não, levanta a esquerda, não vai. Direita, vamos lá. Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Os líderes estão aqui. Muito bem. Líderes, rapidinho, 1 minuto, vem aqui à frente que pegaram envelope que é só para vocês. Tem 10 mil reais, isso. Depois dividam assim de forma justa. Vamos lá. Peguem aqui o envelope para cada um de vocês. Líder, por equipe. Aí. Pode pegar isso. Beleza? Agora não abra. Segura aí. Pode pegar, meu. Era só para te conhecer mesmo, viu? Beleza, segura aí, não abra que eu vou apresentar o que está dentro daqui a pouquinho. Além dos 20 mil reais, tá bom? Alguns vieram com 10 reais faltando, mas está quase tudo na média. Vamos lá. O que é que o líder de equipe de Calebs tem que fazer? Presta atenção ali, porque vai ser seu pai. Primeira coisa, ele é o responsável pelo quê? Pelos horários. Então, que horas nós vamos acordar? Que horas vamos sair para trabalhar? Que horas que é o almoço? Que horas nós voltamos? Essa equipe da Rosa aqui está conversando demais, é a Rosa, viu? A Rosa, ela é impressionante. Brincadeira, porque ela tá... É o líder, né? Ela está motivando o povo. Então vamos lá. Quem mantém os horários, quem é? Então, líderes, se você dormir até tarde, perdeu o respeito para você fazer o pessoal acordar no horário. Você é o responsável pelos horários. Segunda coisa, quem mantém as coisas no lugar? Se o líder pisa na bola, como é que ele vai manter a regra para todo mundo? Então, quem é a referência da equipe? Vocês estão começando a olhar para os líderes de vocês aí, estão começando a pegar no pé dele, né? É isso mesmo. O líder é a referência. Terceira coisa, ele é responsável também pelo quê? Quem é que vai lavar a louça? Não sei se fizeram vocês. É o líder, né? Eu acho. Vocês concordam que deve ser o líder? Tá votado? Não. Na segunda-feira é o líder, mas nos outros dias, quem é que vai organizar a equipe para dividir? Olha, hoje são vocês, né? Não sei se avisaram que não vão lavar o seu prato, o seu copo, o seu talher, né? Então, o líder vai dividir a equipe em partes, em grupos. Ele vai gerenciar a limpeza das coisas, as tarefas ali diárias. E também, ele é o responsável pelos projetos sociais que vários de vocês farão, e eu vou propor alguns aqui. Quem é o capelão? Vocês têm aí o pastor da equipe de vocês? Não digo necessariamente o próprio pastor, mas você pode escolher alguém para ser a referência espiritual, não há dúvida? Para ser a referência espiritual da sua equipe. Esse é um elemento chave também. Rosa, eu vou fazer alguma coisa com você. Vamos lá. O capelão, ele faz algumas coisas importantes. Primeira coisa, ele é responsável pela devoção que acontece aonde? Dentro da casa. Então, os cultos ali, quem é o responsável? Então quer dizer que ele vai pregar 30 vezes os cultos, 2 vezes por dia, isso? Não. Ele vai dizer, olha, você pode fazer o culto hoje, você pode fazer uma de oração para nós hoje, mas quem vai montar esse esquema de cultos? O capelão. Tem equipe que o líder faz tudo. Se uma pessoa só lidera, quantos líderes você está preparando? Né? Talvez ele nunca tenha sido líder. Ou nenhum. Agora, se mais pessoas fazem, você vai preparar quantos? 3 ou 4. Né? Além disso, ele junto com o líder organiza o culto que vai acontecer na segunda semana na igreja ou no ponto de evangelismo.
né? Então, quem vai cuidar do computador? Ah, você cuida, então você vai fazer isso para nós. Quem é que vai cantar nos cultos à noite? Você canta? Vai ser você. Então, o capelão é aquele que, junto com o líder também, organiza os cultos da segunda semana que acontecem na igreja ou no ponto de evangelismo. Outro aqui importante. O capelão precisa pregar toda a noite de evangelismo que vai ter? Não. Mas nem todos da equipe precisam pregar. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe o quê? Vocês não sabem esse verso. Conforme lhe apraz. Isso quer dizer que ele não dá o mesmo dom para todos. Não é? Alguns de vocês serão pregadores. Rapidinho, umas dicas para você que será pregador. Primeira coisa, seja o quê? Nem precisa falar, né? No seu primeiro sermão você vai pregar 5 minutos muito, né? Mas pode ser que alguns se empolguem. É melhor ser breve e falar coerentemente do que ser longo e não falar nada com nada. Bom, então, pregadores, primeira dica. Segundo, seja o quê? Então, pense no que você vai falar, organize bem as ideias, fale uma coisa de cada vez para que as pessoas entendam o que você está falando. Outro detalhezinho aqui. Rosa. Outra coisa importante aqui, presta atenção. Eu estou usando PowerPoint, não estou? Pode ser que você use lá também. Tem PowerPoint que ajuda, tem PowerPoint que atrapalha. PowerPoint que ajuda, poucas informações e claras. PowerPoint que atrapalha, muita letra, um beija-flor voando assim embaixo, um tipo em vermelho, um fundo roxo, com um texto em amarelo. Meu amigo, está errado. Não, simplicidade, clareza. Outra coisa, não fica assim, olha, né? Porque como diz ali o PowerPoint, onde é que está o PowerPoint? Tá? Ele começa a olhar para o seu pontinho, né? Seja pontual, olha. Ali a parte do claro, né? Isso ajuda pessoas que não estão acostumadas com a igreja a entender o que você quer passar para elas, tá bom? Não use expressões da igreja adventista, né? Olha, sejam bem-vindos à nossa escola sabatina. Matou o cara. Ele não sabe o que é escola dominical, quanto mais sabatina, né? Ou então, olha, seja bem-vindo, feliz sábado. Tudo bem, feliz sábado, né? Mas feliz sábado, será que tem feliz domingo, feliz segunda, né? Então, pense com a cabeça de quem está vindo convidado. Ele não pensa com você expressões que ele vai entender, tá bom? Opa, é o que? Eu errei, eu tirei aí a projeção, cliquei no errado, pode voltar para aquele slide? Acho que é hora de acabar já, né? Seja breve, né? Tá vendo? Eu fui pego. Fale de um único assunto por vez. Tem gente que está pregando e fala, esqueci um negócio, fala para vocês que tem a ver com isso que eu estou dizendo. Aí começa um outro sermão. Não, fale de um assunto só, seja breve e claro, para que a pessoa entenda o que você quer transmitir a ela. E, por fim, faça aplicações práticas e convide sempre a pessoa a uma decisão. Então, alguns aqui serão pregadores. Algumas dicas importantes aí para vocês. Última função importante numa equipe. Quem? É provável que você não tenha pensado nisso. Mas é indispensável na sua equipe você ter um secretário ou uma secretária. O que ele ou ela farão? Vai ajudar a dividir o bairro. Como é que você vai saber para onde você vai? Que rua vai ficar para quem? O líder pode fazer isso? Pode, mas ele tem várias outras coisas a fazer. O secretário, desde aqui, olha, antes de sair de casa, vai lá no Google Maps, pega ali a região, o bairro onde você sabe que você vai, mapeia, chega lá, já sabe como dividir. Agora imagina chegar lá e começar no papelzinho anotar o nome de rua. Imagina o trabalho que vai dar? Então, já se organize aqui antes de sair. Outra coisa, divisão das duplas. Ele pode fazer isso junto com o líder. Olha, líder, você quer que eu faça por afinidade? Tem tantos homens, tantas mulheres. Então, já começa a organizar isso antes de sair. E por último, e mais importante, você vai visitar um monte de interessados, vai? Uma média, isso é verdade, uma média. Sabe quantos interessados em média cada equipe consegue? Em média é sempre mais de 100. Agora imagina você ir embora e deixar 100 pessoas super interessadas, mas sem o endereço, sem o telefone para que alguém volte lá. E aí?
O secretário, ele vai em cada dupla e pega quais são os seus bons interessados que a gente precisa cuidar depois de ir embora. Ele vai guardando isso. E antes de ir embora, ele vai dar um presentão para o pastor daquele distrito. O que ele vai fazer? Pastor, olha, aqui não estão todos, mas estão aqueles que aceitaram e estão em bom andamento com seus estudos, para que ele não fique sem entendimento. O senhor pode fazer isso com a sua igreja. De repente, um dia antes, as duplas missionárias da igreja irão com você lá para você os apresentar para essa pessoa. Não vai ser um grande serviço? Então, se você não tem um secretário, tenha, porque talvez seja a pessoa mais chave para preservar os interessados que você vai buscar lá na sua equipe. Programa diário. Vou sugerir, não é assim uma lei, mas um programa diário de como você pode organizar o tempo lá na sua equipe de Caleb. Tem muito Caleb, desculpa, exagerei. Tem alguns Calebs que marcam estudo para manhã. E à tarde não tem muita coisa para fazer. Acontece. E aí marca um jogão, né? Tem uma coelhinha, né? Que vem que é de ferro, né? Ó, 3 da tarde é sagrado, viu? Acaba lá e vem de 3 horas, tem lá o nosso encontro redondo, né? Será que a gente vai preencher o tempo de que maneira? Vou sugerir aqui, quem sabe você faça de uma forma diferente, mas a ideia é ter um propósito para cada momento, tá bom? Algumas sugestões aqui. Primeira coisa, que horas que Caleb acorda? No máximo 6 horas. No máximo 6 horas. E aí no máximo, tem gente que já está devolvendo a camiseta lá, agora não tem mais jeito, viu? Pegou a camiseta, minha amiga, é sua, vambora. Algumas coisas aqui. E sugestões. Capelães me escutem aqui uma sugestão a vocês. 6 horas no máximo, pelo seguinte. Essa é a hora da devoção de quem? Sua. Na hora do culto da equipe, não. Porque culto coletivo é importante, mas não substitui a sua devoção pessoal. 6 horas é o máximo de tempo para você ainda estar na sua cama. E você vai começar a sua devoção pessoal. Uma sugestão. Eu já fiz isso e foi muito legal. Nós levamos para a nossa equipe alguns livros interessantes da igreja. Levamos livros de Ellen White sobre evangelismo. Levamos livros com sermões sugestivos. Levamos jornadas, aqueles seminários de enriquecimento espiritual. E nós montamos uma pequena biblioteca cristã. E no cantinho do culto esses livros ficavam lá. E sabe o que acontecia? Caleb acordava às 5h30, fazia o culto dele e meia hora ele lia algum desses livros. É legal, mano? Então, uma sugestão para os capelães aí. Você também pode fazer manhãs de oração por assuntos específicos. Planeje isso, mas é o começo do seu dia com Deus. Se você falhar aqui, você pode ser um cara super dinâmico. Você falhou na sua missão. Tá bom? Então, esse é o seu momento com Deus. 7 horas é o quê? 8 horas, culto com todo mundo. Culto da manhã, preparo para o trabalho. Culto da noite, testemunho sobre o que aconteceu. Certo? Divida a equipe em grupos. De manhã um grupo faz, à noite outro grupo faz. Pode ser que alguns não vão pregar lá na igreja, mas ele vai falar para o grupo dele. Então que todo mundo tenha uma participação. Culto da manhã, preparo para o trabalho. Culto da noite, testemunho sobre aquilo que aconteceu. Ok, acabou o culto, você tem que sair, certo? Quem vai sair para visitar já tem coisa para fazer. Mas alguns não têm estudo de manhã. No início todo mundo sai porque são pesquisas, né? E depois, se você marcar estudos de 10 em diante, você vai sair naquele período. Vou dar algumas sugestões aqui. Para quem vai sair, começamos com os projetos sociais, né? Pesquisas. Cada líder nesse envelope marrom tem um bloco, pelo menos desse aqui. É uma pesquisa de interesse. É através dessa pesquisa que você vai encontrar interessados, né? Você começa com as pesquisas e depois de terminadas, você então vai começar a fazer o quê? Os estudos. Vamos imaginar que você não tem estudo até 10 da manhã. Seu primeiro estudo é às 10. O que você vai fazer? O bar já foi todo visitado, todas as pessoas pesquisadas, os estudos definidos. Algumas sugestões interessantes. Primeira sugestão. Você vai receber estudos bíblicos na sua equipe. Por alguns motivos. Primeiro, porque você pode ter dúvida de coisas que você está sabendo para ensinar. Como é que você vai dar estudo se você não sabe tudo sobre o sábado? O
básico, né? Então, o seu capelão ou o pastor que está te acompanhando de manhã, com quem fica, estuda a Bíblia, marca a Bíblia, pode separar assuntos interessantes, por exemplo, sobre o sábado, estilo de vida, por que jovem adventista não usa joia? Não é uma boa oportunidade para você aprender isso. Então, quem não sai, faz o quê? É instruído quando fica. Não tem pecado em lavar sua roupa nesse tempo livre, mas que não seja um ciclo de ociosidade. Então, capelão, faça isso, se prepare, dê estudos para quem vai dar estudos, certo? Então, uma sugestão aqui. Voltaram, almoçaram, saíram as duas para visitar. Não tem pecado nenhum quem vai pregar à noite e voltar mais cedo para estudar. É até bom, para não passar vergonha lá, para saber o que vai dizer, né? Então, quem vai participar da noite pode voltar para se preparar. 7 horas o culto, em casa, para testemunho. É muito legal ouvir coisas que pessoas viveram trabalhando durante a manhã. É muito gostoso. Se tiver um momento de louvor, oração e testemunho, o culto da noite será inesquecível. Pode apostar aí. E depois, talvez, o evangelismo. Algumas sugestões para depois das 7. Ou depois que voltarem do culto. Pensando nos de dentro e pensando nos de fora. Nos de dentro, você pode começar com uma Santa Ceia no primeiro dia. Uma coisa legal fazer à noite. Mas você também pode fazer o quê? Fazer momentos sociais organizados, não há pecado nisso. Uma outra sugestão. A gente fez isso, foi muito legal. A gente planejou dinâmicas para as noites antes do evangelismo. E uma das noites nós fizemos a seguinte brincadeira. Pegamos 3 situações comuns. Uma família onde o pai é alcoólatra, uma família onde tem muitos filhos que bagunçam, e uma família onde o pessoal não sabe se entender, eles brigam muito durante o estudo. E aí nós fizemos o seguinte, sorteamos as 3 situações e 3 outras pessoas que iriam lidar com isso. Então a pessoa fazia lá a encenação, né, ou agir daquela forma, e chegava um Caleb para dar estudo para uma mãe que estava cheia de filho em casa. Como é que você ia fazer? Que estratégia você ia usar? Aí surgiu aquela ideia brilhante, né? A dupla, uma cuida dos meninos, a outra dá estudo. Numa casa onde todo mundo estava lá bêbado, né? Dá para começar com estudo? Não dá. Então a gente tiveram uma ideia de fazer, de acompanhá-los antes do trabalho, sair com eles do trabalho para que eles não bebessem. Então, você pode pensar dinâmicas assim, mas torne as noites produtivas e também com propósito, né? E depois, para quem for de fora e você tiver uma certa amizade, faça uma noite do amigo. Sabe o que é a noite do amigo? Chama aquele que você está estudando a Bíblia, que mais se identificou com você, para vir lanchar com você à noite. Combina com a cozinheira, né? Para não faltar você passar vergonha, né? Mas, olha, hoje vai ser a noite do amigo. Cada um vai trazer um amigo, aquele que mais se afinou, para jantar junto. Isso aproxima de um jeito que você não tem ideia, né? Outra coisa, planeje uma social envolvendo essas pessoas aí. Ou então, faça uma serenata. No sábado ou na sexta-feira anterior ao começo do evangelismo, vá nesses interessados mais fortes e faça uma serenata, entregue um cartãozinho convidando para que ele esteja na igreja. Ele vai ficar com vergonha de mim, concorda? Pois vai aqui na minha casa, cantaram para mim, eu vou lá só para assistir 1 hora de programa. Então, planeje as noites, mas a ideia é não ter tempo vazio, ocioso, sem propósito, certo? E líderes, vocês devem ter essa percepção, é de vocês essa responsabilidade, correto? Eu vou me adiantar aqui pelo tempo. Alguns projetos sociais que você pode desenvolver. Escola cristã de férias. Qual a importância do projeto social? Ele deve acontecer na primeira semana e ele é o chamariz para que as pessoas tenham interesse de estudar a Bíblia ou de estar na igreja. Você pode fazer com crianças. Tem algumas equipes que são quase que na sua totalidade desbravadores, né? Que coisa bonita você levar o seu clube, leva o seu uniforme oficial e faz uma apresentação lá na praça da cidade. O pessoal vai querer conhecer o que é isso, né? Então, aproveite a habilidade, os dons de quem está indo. Ou então, faça um projeto de saúde, né? Divulgue na escola pública que você vai ficar hospedado, faça um projeto de saúde lá. Limpeza de praça, isso eu acho um pouco menos chamativo, mas também é possível. Projetos ou habilidades manuais e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Pegue os dons, pegue as habilidades, pegue a formação de quem também aproveite. Se está indo um monte de professora de criança, o que você vai fazer?
Escola cristã de férias. Seria um monte de desbravadores, você vai fazer o quê? Curso de culinária? Faça coisa do mundo. Se está indo um monte de gente que é cabeleireiro, faça o quê? Amanhã da beleza na cidade ou no bairro. Faça. Crie. E você vai atrair pessoas aí interessadas. Aqui está só um exemplo, né? Uma ocasião, nossos exemplos. Era uma escola cristã de férias, mas qual foi o nome que a gente deu ali? E aí não tinha como dar errado, olha lá. História, brincadeira e o quê? E na guiminha vermelha está escrito o quê? Meu amigo, tinha 200 crianças nesse lugar. Foi o Deus nos acuda. Foi muito bom. Então, use as suas habilidades. Mas esses projetos, eles abrem portas e podem ajudar a conseguir interessados. O pessoal construiu até casa lá. Ó. O senhor estava meio bêbado e desinteressado, mas precisava construir o alicerce dele. Lá fazem de pedra e depois madeira, né? Os meninos quase morreram, passaram o dia inteiro lá, comendo macarrão, acabaram com a panela de macarrão do senhor lá, de tanta fome que eles sentiram. Mas abriram portas, deram estudo bíblico para esse senhor aí. Então, seja criativo, abra portas. Esse é o meio para você conseguir estudos. Eu vou pular essa parte, mas aqui estão descritos todos os materiais que estão dentro da mochila que vocês vão pegar daqui a pouco, e também algumas coisas que estão nesse envelope do líder. Sermonário está no envelope do líder, porque só tem um. Pesquisa está no envelope do líder. Esse caderno de registro. Líder, se eu fosse você, eu delegaria isso para a sua secretária ou para o seu secretário. O registro de quantos estudos e quantas visitas cada Caleb fez em cada dia da missão do seu trabalho. Então, tudo isso está no seu envelope aí. Líder, delegue isso daqui para o seu secretário ou para a sua secretária. Penúltimo slide. Hoje essa missão Caleb aqui, ó. Vocês ouviram? Eu, hein? O cara, foi você que cantou aí? Ah, foi no celular. Algumas regrinhas básicas. Você sabe que aonde não há ordem, não há sucesso, né? Eu vou falar com carinho, mas com firmeza. Tá bom? E líderes, levem a sério o que eu vou dizer agora aqui. Caleb, vamos arrepiar agora. Olha lá. Algumas coisas que não combinam com o Caleb. Primeira coisa, duplo o quê? Mista, homem e mulher. Viu? Um monte de hoje a gente especificar. Duplas mistas. Não dá certo. Por que não dá certo? Quer dizer que você vai namorar com a sua dupla? Não. Não quer dizer isso. Mas imagine que você precise ficar até tarde na rua e vocês depois estão sozinhos e alguém vê vocês andando, vai saber o que eles vão imaginar do que está acontecendo. Outra coisa, é ocasião para Satanás tentar vocês. Concorda comigo? Não, mas eu não tenho nada com essa menina aqui, essa menina, olha, nem pintar de branco. Rapaz, já vi tanta gente assim casar, você não tem ideia. Então, não dê sopa para o pecado. E mais, isso é princípio, né? Isso é princípio. Homem e mulher não saem sozinhos se não são casados em ocasião nenhuma. Você entra no carro e sai passeando com alguém que você é de um outro sexo, que você não tem nenhum compromisso. Então o trabalho mantém esse princípio. Algumas duplas, algumas equipes pode ser que não tem esse número, né? Líder, planeje bem, saia com um, saia com o outro, faça um trio que se divide mais próximo lá do trabalho, mas esse é o princípio, preserve isso. Segunda coisa, Cauê, terminar o namoro, viu? Terminar o namoro. Precisa terminar o namoro para ir pro Caleb? Não precisa, não precisa. O Batalha estava chorando já, né? Casamento, tudo marcado, né, Thalia? Mas olha só, não é para acabar o namoro, mas mantenha aí a linha do contato físico, exclua isso durante o período de trabalho. Alguns motivos. Primeiro motivo, a gente teve na Enduro uma expressão feia. Não sei nem se eu vou usar aqui, mas foi o Elivelto que falou, né? Falem vocês para mim, para evitar minha vergonha. Moral do quê? Moral de cueca. E eu vou explicar o princípio da moral de cueca. Como é que você vai pedir para alguém fazer uma coisa que você não faz? Então você vai dizer para o garoto não sair com uma menina de dupla e você vai ficar com a sua namorada. Então olha aí, difícil. Outra coisa, os irmãos da igreja que vão receber vocês estão de olhos abertos. Eu já vi aqui, porque aconteceu o seguinte, estava todo mundo numa confraternização e o casal do lado de fora. Você acha que os irmãos notam ou não notam? Eles têm vocês em alta conta. Na cabeça deles estão chegando heróis.
mantenha essa visão de que você é um garoto, uma garota de princípio, tá bom? 2 últimos recadinhos. Não tem atividade o quê? Teve um dia que um rapaz me perguntou assim, pastor, eu posso ser Caleb? Não que você tem um ajuste, alguns vão viajar, vão voltar, mas olha, eu preciso fazer o EJA, e eu queria fazer o EJA e ser Caleb. E tem EJA aqui na cidade para onde a gente está indo, eu posso ficar lá uns 15 dias no EJA? Se esse é o seu problema, amigo, vá lá e faça só isso, né? Mas não dá para você estar no Caleb fazendo um curso de culinária, no Caleb e ao final de semana você volta para sua casa, tem aniversário do seu cachorrinho, né? É imersão total, você está para aquilo lá, né? E por último, indisciplina. Líderes, sabe qual é remédio para um rebelde? Caleb? Ônibus. Ônibus de viagem, confortável leito, ônibus. Qual o destino final? Campo Grande, casa. Tá bom? Então, líderes, é com amor que nós estamos falando isso. Não vai acontecer nenhum problema, mas se você tiver alguma dúvida, esse é o melhor caminho para resolver o problema que você já tratou, já insistiu. Mas aqui só tem Caleb Feira, né? Certo? Tá bom. Última telinha lá. O que você precisa fazer agora? Primeira coisa, alguns ainda não estão inscritos, né? Para nossa tristeza, assim, sabe? A gente fica até em depressão. Mas alguns não estão inscritos. Nós não postergamos data para o desbravador, não postergamos data para aventureiros, mas postergamos para vocês, Caleb. Crie juízo, viu? Porque vocês não podem ir embora sem seguro. Era até ontem, fechou hoje. Mas nós manteremos aberto até sexta-feira. Pagar não quer dizer que você tem seguro, porque você precisa ter o seu nome registrado lá. Como é que a gente vai ter seguro de um boleto bancário? Não existe. Então, se você ainda não fez o pagamento e não fez a sua inscrição, ou o seu líder não fez, se assegure disso. Se você quebrar a unha e não tiver seguro, a gente não tem o que fazer. Tá bom? Segunda coisinha, documentação.